professor Azaria Santos e Laura Costa. Então, viemos aqui com o objetivo de fazer uma entrevista com o senhor sobre o projeto Fábrica Santa Cruz, do apogeu até seus últimos dias de funcionamento. Da Escola Azaria Santos, no nono ano, gostaria de saber em que ano a Fábrica Santa Cruz foi fundada e por quê? Foi fundada em 1891 pelo comendador João de Souza Sobrinho. Eram portugueses que vieram para aqui desenvolver a indústria têxtil no estado de Sergipe. Mariane, sou da Escola Azaria Santos, nono ano. Eu queria saber de onde veio o maquinário da fábrica. Da Fábrica Santa Cruz, a origem dele, todo ele era da Europa, essencialmente da Inglaterra. É um maquinário da década, o remanescente é da década de 30, de 40, mas o maquinário original também era da Europa, mas a procedência exatamente do país, provavelmente Inglaterra, que era o setor onde eram fabricados os equipamentos têxteis daquela época. Sou Josineire, estudo na escola Azaria Santos, sou do nono ano, porque a construção foi tão próximo ao rio. Foi construída, toda a indústria têxtil era construída bem próximo ao rio, porque a força motriz para movimentar as máquinas, grande parte dela era oriunda da própria água do rio. Então se aproveitava a água do rio não apenas para a força motriz, como também para o próprio processo de fabricação e tingimento de tecidos, que gasta muita água. Então, se você for em Recife, também são perto na beira do rio. Se você for em Santa Catarina, nos municípios de indústrias têxteis antigas, também são próximos do rio. Não foi erro de projeto, é que a tecnologia na época era essa em todo o mundo. Se aproveitava a força do rio para produzir força motriz e para o processo de lavagem ficar mais simplificado. Bom dia, Antônio da Escola Júlio César Leite, do 8º ano. Quantos funcionários havia na fábrica na época da fundação? Em 1891, eu não tenho esse dado preciso, mas a fábrica, após o início do funcionamento, na década de 60, ela tinha cerca de 600 empregados diretos. E muita gente dependendo dela, porque as pessoas que trabalhavam com insumos para a fábrica. Do Júlio César Leite, sou do 8º ano A. Quanto tempo após a fundação ela foi vendida e quem a comprou? Olha, a Força da Cruz, ela é construída por portugueses, como nós já dissemos, João de Souza Sobrinho. Ela posteriormente foi comprada pela minha família, pelo coronel Gonçalo Prado, que tinha engenhos de açúcar no norte do estado, e ele comprou e colocou o seu genro, Dr. Júlio César Leite, que é meu avô e é o patrono da sua escola, para ser o diretor dela durante longos anos. Posteriormente, em 1950, o meu avô, Júlio César Leite, foi ser senador e deixou o meu pai, Jorge Prado Leite, na direção da fábrica, de 1950 até os dias atuais. Membro do Colégio Senador Júlio César Leite, do 8º ano. Eu queria saber quando ocorreram a primeira e a segunda enchentes e quais foram os prejuízos causados por elas. Cheias aqui na região do Piauí, elas não foram apenas duas ao longo da história da fábrica. Claro que teve enchentes maiores, enchentes que causaram maiores danos. A última enchente foi em 1964. Em 1964, ela ocorreu no dia 4, 5, 6 de maio de 64. Um detalhe interessante, não sei se a câmera consegue pegar, aquele muro lá no fundo, naquele muro, a água passou por cima dele. Você imagine a situação naquela época. E é uma história interessante, triste, é uma epopeia. Meus avós moravam no Rio de Janeiro. Minha avó Carmen estava muito doente e meu pai estava aqui na fábrica aflito, porque estava na iminência da água passar por cima daquele muro. E ele estava andando em cima daquele muro, faltando apenas um palmo para a água passar por cima. Você imagina o desespero que ele não se encontrava. E uma atitude até um pouco irracional, mas uma atitude emotiva de quem preservava isso como a vida dele. E ele teve que ir ao Rio de Janeiro, chamar às pressas, para acompanhar a mãe que estava se ultimando. Ele foi ao Rio de Janeiro e lá chegando, a vovó Carmen faleceu. No mesmo dia que a vovó Carmen faleceu, a água passou por cima do muro e se talvez ele não estivesse no Rio de Janeiro, talvez ele tivesse levado junto com a água. Esse é um fato histórico, um fato real e um fato que na família a gente sente com muita emoção. Mas isso demonstra como Deus tem as suas formas de agir. Bom dia, meu nome é Silvia e eu gostaria de saber por que houve a necessidade de construir uma vila operária aos arredores da fábrica. Shirley, é interessante porque quando um empreendimento grande, um empreendimento forte, quando ele se instala, normalmente não existem casas, não existem escolas, não existe infraestrutura para os trabalhadores virem para aquele lugar.
Quando foi construída, na época, essa Vila Operária já foi construída por meu avô. Naquela ocasião, a fábrica estava com centenas de operários e não tinham casas adequadas. Aquelas casas da Vila Operária, quando foram construídas, eram um padrão de casa muito bom. Foi construído justamente para dar conforto aos operários e poder ter uma condição de trabalho melhor, um ambiente de trabalho melhor. Da mesma forma que empresas onde atualmente a Prefeitura está construindo uma Praça da Juventude e Praça Leão XIII, porque Leão XIII foi um Papa, e um Papa que tem uma peculiaridade. Ele era conhecido como Papa Operário, justamente porque ele valorizava os trabalhadores. Então, é interessante que as 3 praças feitas dentro da área da fábrica têm todo um significado, todo um contexto em torno daqueles que trabalham no dia a dia. As pessoas mais antigas relatam que aos finais de semana havia muita diversão no bairro Santa Cruz. Percebe-se que hoje isto já não acontece. Por quê? Bem, é simples. Naquela ocasião, o governo não tirava tanto dinheiro das empresas para si que os empresários, que eram boas pessoas, podiam fazer isso com os seus funcionários. Hoje, o que acontece? Prefeituras, Estado, governo federal, todos eles tiram um monte de dinheiro das empresas para aplicar em atividades sociais, para aplicar em lazer, para aplicar em saúde, para aplicar em educação. Então, evidentemente, as empresas cada vez ficam com menos recursos próprios para poder fazer isso, porque elas já pagam de impostos uma fortuna que o governo se arvorou como obrigado a fazer. Obrigado. Mas independente dessa dificuldade, se você observar, no bairro Santa Cruz ainda tem o Cine Teatro Gonçalo Prado, que é inteiramente mantido pela Fábrica Santa Cruz e tem servido a juventude, tem servido com muito gosto para uma série de eventos e é um prédio belíssimo, muito bem conservado. Nós temos também a Igreja da Santa Cruz, que é uma belíssima capela, uma capela da Santa Cruz, que é uma belíssima capela pertencente à fábrica, inteiramente mantida por ela e que vale a pena vocês fazerem uma visita também como parte integrante desse trabalho, porque realmente é muito bonita a capela. Nós temos uma biblioteca, que é a biblioteca mais antiga em operação no estado de Sergipe, de 1944, se não me falha a memória, a época do registro dela. E ela funciona de terça a domingo, inclusive funcionando ao domingo, que é justamente, teoricamente, o período que os alunos têm mais condição de acesso à biblioteca. Claro que a gente hoje, com a modernidade, com a internet, o fluxo de alunos a qualquer biblioteca física está diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque já tem acesso hoje para pesquisar na internet e, graças a Deus, na escola de vocês já tem também acesso a bons computadores, à internet para viabilizar esse estudo. Quanto tempo após a enchente de 64, a fábrica ainda continuou a funcionar? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque essa fábrica, a cheia foi em 1964. Quando houve a cheia em 64, vocês perguntam aos professores de História e vocês procuram lembrar das aulas de História o que aconteceu no dia 31 de março de 1964. A Revolução Militar. Com aquela Revolução Militar, o Brasil inteiro não estava preocupado com Sergipe nem com Estância. Estavam preocupados com São Paulo, Rio e Minas, com os grandes centros. Com isso, o que é que isso tem a ver com a fábrica de Santa Cruz? Tem a ver que houve a cheia, centenas de trabalhadores ficaram sem ter o que fazer, porque não tinha condição nenhuma de trabalho, e não se recebeu um centavo de ajuda, nem do governo estadual, nem do governo federal, e o governo municipal não tinha o que dar, porque ele praticamente dependia dessa fábrica, que era o grande sustentáculo da economia local. Quando teve enchente, naquela época não tinha um sistema de correção monetária, não tinha um sistema de aplicação em dinheiro, em banco, com o sistema de correção monetária. Quem queria reservar capital para investimento, investia em ouro, em dólar ou em produto acabado. A nossa família nunca mexeu com ouro nem com dólar. Então se tinha produto acabado, tecidos prontos para vender, um estoque gigantesco e vendidos seriam suficientes para comprar todo o maquinário que já estava encomendado, dessa feita não mais na Inglaterra, mas na Suíça, onde eram fabricados os equipamentos para a indústria têxtil modernos. O que aconteceu? Em 3 dias, a enchente cobriu de água todo aquele tecido e o que valia uma fortuna, valia uma fábrica nova, passou a não valer absolutamente nada, passou a valer zero, porque nem para estopa servia, porque apodreceu todo. Isso em maio de 64. Meu pai, o que ele fez? Ele quer fazer toda uma fábrica nova com recurso próprio, ele mudou de programação, aí ele precisava tomar emprestado para poder fazer a fábrica. Fez um programa para conseguir, na época da Sudene, um incentivo fiscal e conseguir viabilizar pelo Banco Nordeste um empréstimo para essa fábrica. Foi feito esse projeto foi aprovado pelos governadores numa reunião na Sudene, num período da manhã, e à tarde o órgão financiador que seria desse valor, o Banco Nordeste, em reunião,
decidiu que a indústria têxtil não seria mais prioritária para o Nordeste. Isso foi uma situação de caos, porque não tinha nem o recurso próprio, nem o órgão financiador dizia que no Nordeste iria mais financiar. Num primeiro momento, disseram que a dificuldade é porque aqui fica sujeito a enchentes. Desde 64, nós estamos em 2012. Desde 64, nenhuma outra enchente colocou água dentro da fábrica. E o porquê, vocês podem verificar depois na própria ponte da Fábrica Santa Cruz, vocês vão perceber que a própria água cavou um vertedor adicional. A ponte era só, indo daqui para lá, era só até onde tem aquela estrutura de concreto. A segunda etapa da ponte era inexistente. Aquilo foi a correnteza que cavou aquela parte. Então, com aquele vertedor adicional, mesmo com igual volume de água, que naquela época não teve nenhum risco mais para entrar água dentro da fábrica. Mesmo assim, o que foi feito? No alto da ladeira, foi terraplanado todo o terreno pertencente à empresa para ser feita ali a fábrica. Mas, infelizmente, não foram viabilizados recursos para que ela se reerguesse enquanto indústria têxtil. Meu pai passou 6 meses remunerando mais de 600 pessoas sem produzir 1 metro de pano sequer. A tirar lama de dentro da fábrica, a de cada 4 máquinas fazer uma única máquina para conseguir voltar a funcionar, foi realmente um sacrifício pessoal gigantesco. E depois ele foi gradativamente desativando, de forma que quando ela realmente fechou, não causou nenhum caos social, porque a imensa maioria dos seus funcionários já tinham se aposentado ou sido absorvidos pelo crescimento de outras empresas. Mas isso custou a ele todo um projeto de vida, todo um sacrifício pessoal durante longos e longos anos. Mas graças a Deus, como ele é um empreendedor e um lutador, concomitantemente ele estava desenvolvendo um projeto de trazer energia elétrica para a região. Porque evidentemente não podia ficar dependente da chuva para conseguir energia para a fábrica. Ele queria ter independência do rio Piauí para a chuva para gerar a energia da fábrica. E aí o que fez? Criou a Sugip. E a Sugip foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje é uma empresa para o estado de Sergipe um porte bom, uma empresa séria, uma empresa que emprega mais de 600 pessoas e uma empresa que atende a mais de 130 mil consumidores. O que foi feito com os funcionários da fábrica após o fechamento? A situação que eu fiz, assim que houve a cheia, eles ficaram sem ter absolutamente nada para fazer, mas nenhum foi dispensado. Durante 6 meses, todos continuaram a trabalhar e receber seus salários, a fábrica gastando as últimas reservas financeiras que tinha, sem ajuda nenhuma de nenhum setor, seja do Estado, do município ou do governo federal. Então não houve nenhum caos social, graças à postura responsável, à postura do Dr. Jorge, meu pai. Bom dia, meu nome é Rafleia, eu estudo na Escola Azaria Santos e eu gostaria de saber por que o maquinário da fábrica ainda se encontra no mesmo local, uma vez que ali hoje funciona uma nova empresa. Rafleia, durante alguns anos havia ainda a esperança de se conseguir recuperar alguma coisa, de conseguir vender como maquinário. Lamentavelmente, isso não foi viabilizado e atualmente ele realmente é um material inservível, é ferro velho, não serve para outra atividade. E à medida que as empresas vão necessitando de mais espaço para ocupar, eles vão sendo remanejados para viabilizar a geração de novos empregos. Não seria mais viável transformar-se em um museu para que a sociedade chanciana pudesse conhecer um pouco mais sobre o processo de industrialização e assim transformá-lo em um patrimônio histórico da cidade? O maquinário existente não tem mais nenhuma característica de apresentação que viabilize realmente uma visitação. Todo ele é sucata, é ferro velho, não existem máquinas que guardem um perfil real do que era a indústria têxtil, porque elas ficaram embaixo d'água durante muito tempo e realmente foram totalmente danificadas. Então elas não têm um aspecto visual que permita a transformação no museu. Mas evidentemente, se houver alguma entidade interessada em receber do Estado, em receber algumas máquinas para poder fazer uma exibição, colocar em alguma área para visitação pública, sem dúvida nós faremos pela fábrica a doação de maquinário desse tipo para que eles coloquem à exposição. Muito obrigado. Agradeço a visita de vocês, parabenizo aos professores pela iniciativa, aos alunos do Colégio Júlio César Leite, do Azaria Santos e do Laura Costa. Vocês procurem sempre aprender com o passado, verificar o que aconteceu no passado e aprender a valorizar o presente. Como vocês estão fazendo, valorizando e estudando. Continuem estudando, que a melhor coisa que vocês fazem para garantir o futuro de vocês, independentemente de política, de favor de A, de B e de C, é justamente o estudo. Boa sorte a vocês. Bom dia, somos os alunos da Escola Júlio César Leite e Azaria Santos. Estamos aqui participando do projeto da Fábrica Santa Cruz, que fala do apogeu até o fechamento.
e gostaríamos de falar com o Sr. Félix um pouco sobre a sua passagem e a sua trajetória na Fábrica Santa Cruz. Bom dia. Primeiro, os meus agradecimentos às duas escolas, senador Julite e professor Zaria Santos, pela escolha, não sei como partiu a indicação, o certo é que a gente deve fazer alguma coisa quando solicitado. Quanto à minha passagem na Fábrica Santa Cruz, eu ingressei em 23 de outubro de 1947. Mas, com a vivência no bairro, eu sei de uma opção de coisa ainda da minha infância e da adolescência, da juventude e da Fábrica Santa Cruz. O que eu posso dizer é que em 1891 ela foi inaugurada sobre os fundadores, e era uma família portuguesa, o nome era João Joaquim de Souza Sobrinho, da qual temos aquela rua direcionada do bispo, né? Rua dos Pilar antigamente, e hoje o João Joaquim de Souza Sobrinho, que é o fundador. E essa família permaneceu até 1937. Antes faleceu o patrono da empresa, ficou com o sobrinho, o cidadão era tratado como Joca Sobrinho. E foi conduzindo a fábrica até em 1937. Só que alguns anos antes, ela já ia se tornando em decadência. Em 1937, o coronel Gonçalo Prado, sogro do senador Júlio Leite, avô